Eu sou o Rabino Shimon Brandt e gostaria de falar hoje sobre um princípio fundamental do judaísmo, que é a crença na vinda do Mashiach, o ungido de Deus, que vai ser o último remanescente da casa real do famoso rei David. O que significa Mashiach como princípio de fé judaica do monoteísmo? Vamos aqui, em poucas palavras, procurar esclarecer. O povo de Israel, quando estava organizado no reino judaico dentro da terra prometida, procurava cumprir com todas as orientações de um Deus revelado dentro do templo por meio de 10 milagres e fenômenos extraordinários, sobrenaturais. O povo de Israel estava sintonizado na revelação de Deus. Por conta das falhas do povo, houve a diáspora, a dispersão com a destruição do templo. E dessa forma, ainda no primeiro templo, foi desfeita a dinastia real do rei David, da casa real de David. Mas há uma promessa de nossos grandes profetas de que Deus jamais abandonará a descendência do rei David, e num certo momento, num dado momento, haverá a reconstituição da coroa real de David por meio de seu último e mais brilhante descendente, o ungido de Deus, que é o Mashiach. Mashiach não é o nome dele, Messias. Mashiach vem do verbo em hebraico limshoach, que significa ungir. É o rei descendente do rei David, aquele candidato que vai ser um grande líder e que vai restituir a casa real de David. Quais são as características desse tal do Mashiach? Antes de mais nada, nós temos o Maimônides Rambam, um sábio medieval que é considerado um dos maiores codificadores de todos os tempos, da lei mosaica, da lei de Israel, da lei da Torá, da Halachá, da lei do judaísmo, que nos ensina como cumprirmos cada uma das mitzvot, dos preceitos bíblicos, as mitzvot da Torá. E lá consta que existem critérios de identificação do Mashiach. Quem é o tal do Mashiach? Quem é o candidato a se revelar como o último e mais ilustre descendente do rei David? Antes de mais nada, ele tem que ser descendente direto do rei David. A condição judaica vem pelo ventre materno. Se a mãe é judia, o filho nascido também é judeu, independentemente de quem seja o pai. O pai pode ser até desconhecido. Mas a linhagem da tribo de Israel, da família ou da identificação da casa real do David vem pelo pai. O pai tem que ser descendente da tribo de Yehudá e particularmente e comprovadamente descendente do rei David. Então, primeiro requisito, Mashiach tem que ser descendente do rei David. Mais um requisito, Mashiach tem que ter um conhecimento da Torá
seja a Torá revelada, seja a Torá escrita, que é a Bíblia, seja a Torá oral, que inicialmente era transmitida oralmente e posteriormente, na época dos romanos, foi compilada sob forma da Mishnah, depois adicionada pela Gemara e conjuntamente formando o Talmud. Mashiach tem que conhecer tanto a Torá escrita como a Torá oral. Ele tem que ser o maior doutor de todos os tempos da Halachá, da lei judaica. Ele tem que ter conhecimento similar ao presidente do Sinédrio, da Suprema Corte Rabínica de 71 juízes rabínicos. Mashiach também tem que ter uma sabedoria que haverá de suplantar a sabedoria do mais sábio de todos os homens, que era Shlomo Amelech, o rei Salomão. Então, em termos de conhecimento, o conhecimento de Torá e dos segredos do universo, tanto a Torá revelada como a Torá oculta, a filosofia hassídica e propriamente a Kabbalah, o Mashiach tem que ter um intelecto totalmente privilegiado, ser o mais sábio de todos os seres humanos desde os primórdios da civilização humana. Mashiach também tem que fazer uma guerra divina, diz o Maimônides, parafraseando profetas e sábios do Talmud. Ele tem que fazer uma guerra divina. A guerra divina não é travada com armas convencionais, mas sim com a capacidade de persuasão, liderança e orientação, no sentido de fazer com que o povo de Israel volte à sua tradição, volte às suas origens e comece a praticar novamente o judaísmo mais autêntico, original e genuíno. Mashiach tem que começar um processo de conscientização de toda a humanidade de que existe só um único Deus. Tudo isso eu estou falando dos critérios de identificação do candidato a se revelar como Mashiach. Depois tem a segunda fase, o Mashiach de fato. Entre outras atribuições, Mashiach vai liderar o povo de Israel, vai recongregar todos os judeus do mundo inteiro na terra prometida, The Holy Land, a terra de Israel, vai orientar a reconstrução do templo sagrado em Jerusalém e vai reativar a observância das 613 mitzvot da Torá, particularmente aquelas ligadas ao fato do templo estar de pé, com todo o seu serviço sacerdotal em plena atividade dentro do templo. Mashiach vai ensinar aos profetas ressuscitados, aos patriarcas, aos grandes sábios de Israel, ele vai ensinar a Torá, porque ele vai saber Torá, ele vai ter o conhecimento divino maior do que todo e qualquer ser humano que já pisou a face da terra. Finalmente, Mashiach vai ensinar a humanidade inteira a servir um único Deus. Um Deus que não tem face, não tem semblante, não tem corpo, não é corpóreo, nunca nasceu, tampouco morreu, porque Ele é o Senhor absoluto da realidade maior, tem o domínio total entre a vida e a morte e o destino das pessoas. Esse é o candidato a se revelar como Mashiach e, efetivamente, se comportando como Mashiach, ele haverá de confirmar a sua identidade, novamente, recongregando todos os filhos de Israel do mundo inteiro na terra de Israel, reconstruindo o templo, assumindo a liderança do povo de Israel e, finalmente, assumindo a liderança do mundo inteiro, induzindo os 7 bilhões de seres humanos a servirem um único Deus de todo o coração. Esse é o Mashiach. Por que ele é tão importante? Será que é uma carência de super-heróis? Ele é uma espécie de Superman, Batman, Homem-Aranha, ou os personagens das revistas em quadrinho,
ou dos filmes da Marvel, há uma necessidade de super-herói? Não. Mashiach, como rei de Israel, ele é um emissário de Deus. Ele tem que ser uma personalidade extremamente humilde. Como nós sabemos que os antigos reis de Israel, no cinturão deles, em vez de portar uma espada enorme que desembainhada simbolizaria o poder físico da imposição física, os reis de Israel eram obrigados, pela orientação bíblica por Deus, a portarem numa bolsa acoplada ao próprio corpo, presa ao cinturão, um rolo da Torá, o Pentateuco, escrito num pergaminho, manuscrito, e ele tinha que ser o tempo todo, o rei de Israel, um exemplo vivo daquele manual de instruções, que é a própria Torá, que está presente numa bolsa no seu cinto, encostada no seu próprio corpo, no lugar de uma espada. A imposição não da força física, mas sim da força espiritual. O Mashiach simboliza Deus se preparando para se revelar no mundo. Mashiach vai aparecer primeiramente e subsequentemente, a partir da ressurreição e da volta de nossos entes queridos, haverá de se revelar no mundo Deus. Mashiach é o interlocutor. Mashiach é Deus? Não. Deus os livre. Considerar um ser humano como divindade, na Torá e no judaísmo, é considerado idolatria. Mashiach não é Deus. Mashiach é um ser humano de carne e osso, mas o maior líder, o mais inspirado de todos os tempos. Em liderança ele vai suplantar Moisés, e em profecia ele vai estar próximo da profecia de Moisés. Deus vai falar com ele. E posteriormente Deus vai se revelar no mundo. Mas como que Deus vai se revelar no mundo? Ele não tem cara, ele não tem semblante, ele não tem corpo. Mas nós vamos ter uma percepção de Hashem, de Deus, da mesma forma que nós temos a percepção da claridade do dia. Hashem vai se revelar mais intensamente do que a claridade do dia. E aí então nós vamos cumprir com o propósito pelo qual o universo inteiro foi criado. Que a criatura ou a criação possa servir o Criador. Mashiach é o descortinar de uma nova realidade, de uma nova fase da história da humanidade, quando ele preparará o caminho para a revelação de Deus no mundo. Por isso que é tão importante a figura da redenção e da aparição do Mashiach como princípio fundamental enumerado pelo maior codificador Rambam Maimônides entre as 613 mitzvot da Torá, a figura do último rei de Israel, já profetizado por Isaías, Ishaial, Jeremias, Yermial, Yehezkel, Ezequiel e Yehezkel. Os grandes profetas já falaram sobre o Mashiach. E voltamos ao princípio de tudo. No Gênesis aparece, na criação dos 6 dias do universo inteiro, aparece logo de início, Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. O Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Vem uma obra milenar, de 2000 anos atrás, chamada de Midrash Rabbah, e nos explica quem é o Espírito de Deus. É o Espírito de Mashiach, uma alma especial que acompanha o próprio Criador desde a criação do universo. Por que Mashiach já existe conceitualmente desde o Gênesis? Porque ele dará o desfecho da história da humanidade para uma nova fase de intensa alegria, onde toda a humanidade haverá de se entreter com a sabedoria infinita de um Deus revelado no mundo, nas palavras do líder máximo da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção, e com atos de bondade, solidariedade humana
e também o estudo sobre Mashiach e a redenção, haveremos de presenciar a revelação do último grande descendente do rei David, o rei Mashiach, a qualquer momento, e a qualquer momento